Olá, meus irmãos. Mais uma vez, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus e dizermos: bom é estarmos aqui louvando a Deus, porque Jesus Cristo vai voltar. Enquanto Cristo não volta, vamos fazer o trabalho que Ele nos ordenou a fazer. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Enquanto estivermos aqui, vamos obedecer o Ide de Jesus e pregar o Evangelho a toda criatura. Para tanto, nós precisamos criar equipe, uma equipe que cria uma rede de divulgação. E eu espero que você também esteja divulgando o nosso trabalho e com isso eu conto com as suas orações e com a tua cooperação. Eu quero meditar numa passagem que está inteiramente baseado no livro de Esther. E o título que eu quero dar nesta meditação seria esta: um memorial que salva. Um memorial que salva. Ao lermos o livro de Esther, nós podemos acompanhar em todos os acontecimentos a providência divina a favor daqueles que o ama, daqueles que têm temor no coração. E Deus trabalha de uma maneira tão ampla e tão poderosa e tão significativa que muitas vezes nós não entendemos por que tem que acontecer tantas coisas assim. Mas aí nós mudamos a nossa pergunta, né? Para que acontece todas estas coisas? Nós vamos ver que o livro de Esther nos narra duas histórias importantíssimas. A primeira, ela começa narrando a história de uma rainha, por nome Vasti. Ela era a esposa primeira de Assuero. E Assuero fez uma grande festa e ele quis exibir a beleza da sua esposa aos seus convidados. E ela, talvez por ser uma mulher inibida, por ser uma mulher mais recatada, ela disse: eu não vou me exibir perante esta multidão. Primeiro porque o texto nos mostra que aqueles homens estavam bem embriagados. Eles estavam numa situação de não poder participar de um acontecimento dessa magnitude. Por conseguinte, o trabalho de um Deus provedor, ela é destituída do seu trono. Ela foi destituída, deixou de ser a rainha, a mulher principal do rei. O rei manda que busque dentro do grande reino uma que servisse para substituir a rainha Vasti. E quis Deus que a sorte caísse sobre Esther. Diz que Esther era uma donzela muito linda. Só que ela tinha uma linhagem, ela era de uma nação que não podia dizer abertamente a que povo ela pertencia. Ela pertencia à nação judaica. Ela era uma judia. E ela foi criada por um dos seus tios, por nome Mardoqueu. Tudo isso nós vamos ver Deus trabalhando
dentro do cenário da história. Deus provendo o futuro para o bem daqueles que o ama. Deus provê, meus queridos irmãos, o nosso futuro. Por isso que a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor e descansa nele. Por quê? Porque ele é um Deus provedor. Ele já preveu o meu futuro, ele já preveu o teu futuro. Então, vamos descansar no Senhor. E o acontecimento vai se desenvolvendo dentro daquela grande nação governada por Assuero. Surgiu ali um homem por nome Naamã. Não sabemos por que Amã passou a odiar mortalmente todo o povo judeu, principalmente a Mardoqueu, que era o tutor de Esther. Vamos imaginar, Deus tem verdadeiramente cuidado de nós? A palavra de Deus diz que sim. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E no mais, ele tudo fará. Amã conseguiu, através do seu conchaves políticos, ele conseguiu se aproximar do rei e fazer com que o rei criasse um decreto para que todo o povo judeu fosse exterminado sem dó e sem piedade. Mas Deus está no controle daqueles que o temem. Deus está no controle daqueles que têm Ele como Senhor da vida. E tudo estava pronto para que o povo fosse eliminado. Já tinha sido construída até uma forca para que o primeiro a ser enforcado seria Mardoqueu. Mas Deus está no controle da vida. Deus está no controle da paz. Deus está no controle. Por isso ele disse: não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei. Nós muitas vezes somos tomados de muitos temores. Temores este que nos leva quase ao desespero. Mas vamos imaginar, Mardoqueu, ele tomou apenas uma atitude. Ele senta na porta do rei, conversa com Esther, pede ajuda para Esther, pede que Esther interceda diante do rei por aquilo que está acontecendo, mas a situação não era fácil. Existiam muitos protocolos para ser obedecido até que a rainha pudesse chegar na presença do rei. Mas quando Deus está no controle da vida, as coisas vão acontecendo milagrosamente. Por quê? Porque nós cremos num Deus de milagres. Acontece que Esther disse: olha, é quase que impossível isso que você está me pedindo, porque para ir à presença do rei precisa ser chamada, e eu não fui chamado, faz um mês que o rei não me chama na presença dele. Mas, irmãos, quando nós confiamos em Deus, Deus se encarrega de abrir todas as portas
pelas quais nós precisamos entrar. Não devemos nos preocupar, devemos nos confiar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vem agora exatamente o pensamento. Um memorial que salva. Olha como Deus trabalha. Assuero não sabia do que estava para acontecer, mas Deus sabia. Então, no capítulo 6 e no versículo de número 1, diz que na noite anterior o rei perdeu o sono. E ele foi até a biblioteca para ler um pouco, para ouvir a leitura de alguns livros. Quis o Espírito Santo, segundo a providência divina, que entre os milhares de livros que existia na estante de Assuero, o Espírito Santo leva o escrivão exatamente a pegar um livro aonde estava escrito aquilo que o rei precisava saber. E o que estava escrito neste livro é que em outra época, este mesmo Mardoqueu salvou o rei de morrer envenenado. Talvez naquela época ele não fez com segundas intenções, ele não fez esperando nenhuma recompensa. Mas Deus, que não esquece dos nossos feitos, quando é feito em amor e em nome de Jesus, Deus vai usar amanhã para nos ajudar no momento que nós estivermos precisando. E o versículo de número 1 diz que o rei perde o sono e vai para a biblioteca e é dado na mão do escrivão um livro que diz assim: Livro dos Feitos Memoriáveis. E o que estava escrito neste livro? Que Mardoqueu salvou a vida do rei. E agora, o resto da história nós sabemos. Aquele homem que estava para ser enforcado foi tão honrado pelo rei, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Eu te convido para que você faça uma leitura meditativa no livro de Esther. Amém.